E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora, trazendo todo o pré-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre o jogo de hoje, São Paulo e Alianza Lima. Eu quero que você deixe aí o seu palpite, qual placar da partida de hoje, comenta aí no espaço de comentários. Antes de mais nada, também desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vídeos aqui todos os dias, trazendo as últimas informações do nosso querido Tricolor para vocês. Ó, bora assistir o vídeo. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito sobre essa partida importantíssima de hoje. Partida que pode definir o futuro do São Paulo na liderança ou vice-liderança do grupo da Libertadores. Créditos e letras, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Tudo bom, Abel? Prazer estar com os amigos, Joãozinho, Eugênio, Breler, fã de esporte. Pois é, tava no começo do dia clima que ia chover, mas já saiu um sol. Gramado sendo pronto, né? Teve os shows no final de semana da banda de K-pop Stray Kids. Então, Morumbi ficando tudo prontinho para esse jogo. Se fosse semana passada, a história era diferente, né? O empate contra o Sport, vaias. Na última semana, o São Paulo com dificuldades, né? Com todos os desfalques, a gente vai falar. Mais uma vez hoje a ausência de Oscar, de Lucas, de Luiz Gustavo. Mas o São Paulo conseguiu um resultado importante na estreia contra o Tajeres, jogo importantíssimo. Empatou 0-0 contra o Atlético Mineiro, mas fez um primeiro tempo muito positivo. Depois tem a grande atuação do Rafael. Hoje pega um Alianza Lima que vem numa crise de resultados. 4 jogos sem vencer, vem de um empate no Clássico com um jogador a menos. Até poderia ser positivo, mas tomou o gol no final. Acho que o São Paulo também tem a grande oportunidade de abrir 6 pontos junto com o Libertad e já colocar uma vantagem significativa, até pensando em situação de fase de grupos, ainda mais para um clube que sonha com o título. É isso até, inclusive, que falou o Arboleda numa entrevista exclusiva que ele concedeu a gente. É a primeira coisa que eu tenho na minha cabeça, né? Ganhar a Libertadores, ganhar um Brasileirão, que acho que são os títulos que na vida pessoal estão faltando. Sim. Já é o Paulista, já ganhei a Copa do Brasil, a Supercopa e realmente está faltando para mim o Brasileirão e a Libertadores. Mas acho que se ganhar a Libertadores, eu vou me sentir já o cara que realmente cumpriu seu sonho, né? E mais com um clube muito grande, com todo esse nome que tem São Paulo. Então, eu acho que seria para mim Libertadores e deixar meu nome cravado aí, falar, pô, Arbo ganhou mais Libertadores, igual que muitos caras, o qual eu respeito e admiro, que já passaram por aqui e ganharam também. E ainda o nome deles sempre está aí, né? Sempre está vibrado, então lembrado. Então, eu também realmente queria muito deixar meu nome aqui em São Paulo. O Arboleda que a gente ouviu aí na entrevista, ele que deve ser titular, é o cara que mais vezes foi titular do São Paulo na temporada. 15 vezes dos 17 jogos, deve ser titular pela 16ª vez. Ele com o Ferrarese ali na linha de zaga, também com o Alan Franco, e aí tem o Wendel ou Enzo Dias na lateral esquerda com o Rafael no gol. Na dupla de volantes, Alisson, que foi o autor do gol da vitória contra o Tajeres, e o Marcos Antônio. Mais à frente você tem o Luciano, o Cedric, que tem sido deslocado. A princípio parecia uma linha de 3, mas ele tem jogado na segunda linha pelo lado direito, Ferreirinha, e aí o Caleri com a possibilidade do Luciano. Essa formação, né, com essa... parecia ser uma linha de 3, mas como eu falei com o Cedric na segunda linha, deu muito certo no jogo contra o Tajeres. O time evoluiu até na questão do desempenho no primeiro tempo contra o Atlético de Madrid, só que hoje a característica do jogo é diferente, amigos. Até porque o Alianza Lima, que eu, como eu falei, vem numa crise de resultados, deve mudar sua formação tática, né? O Néstor Gorosito, técnico, que foi campeão como jogador da Libertadores pelo River Plate, deve mudar do 4-2-3-1 para uma linha de 5 zagueiros e 2 zagueiros, o Amazifuen e o Arias, muito jovens, não tem 10 jogos como profissionais. O Arias, inclusive, estreou na derrota contra o ADT no final de março e só fez esse jogo pelo time principal. E aí vai testar algo que tem sido difícil para o São Paulo. Se teve um bom resultado na ida, falta a questão mais de criatividade, de produzir mais. E aí, diante de um adversário fechado, essa vai ser a missão do São Paulo. E até quero ouvir de vocês se vocês acham que manter essa formação, essa ideia que o Zubeldia adotou e deu certo no primeiro jogo, de repente é o melhor caminho para um jogo em que o São Paulo vai propor muito mais, tendo em conta o momento e a condição de visitante do adversário. Antes de vocês responderem, foi impressão minha ou o Andrezito se enganou e chamou o Atlético Mineiro de Atlético de Madrid?
É que o Donk, ele é internacional, né? Tem tanta profundidade e propriedade. Eu mandei um pra falar Atlético de Madrid, teve isso, internacional, Abel? que escapa. E Mas teve isso, sim. ele que é um grande barman, um especialista Bronx Bar. em fazer os drinks maravilhosos, ele não tomou drink, não. Esse tipo de... A gente se confunde às vezes. Não, Agora não. até drink sem álcool. Só café e água, Abel. Boa. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, ele deixou uma pergunta aí, Johnny. Você entendeu a pergunta? O que é que ele repetiu? Entendi super. E eu tô de acordo com o Zubeldia. Eu acho que o Flamengo e Central Córdoba ontem é um exemplo de como você não pode menosprezar o adversário, apesar de ser mais fraco, e achar que, não, eles vão estar fechadinhos lá, vamos empilhar atacante, como o próprio Breler disse, vamos abrir mão dos 3 zagueiros que eu tenho utilizado sempre, que fez com que o São Paulo finalmente tivesse solidez defensiva. O São Paulo não tem sofrido gols, se tornou um dos times menos vazados da Série A, né? Então, eu acho que a escalação que a gente botou na tela é o ideal. É óbvio que você vai sentir falta de criatividade ofensiva quando você tem Oscar e Lucas fora, Luiz Gustavo fora. Então, você vai ter que colocar o Marcos Antônio e o Alisson ali no meio. Não tem jeito. E o Luciano, que sempre pediu para jogar ali naquele local do campo, hoje tem uma excelente oportunidade de ser um criador. Não só um finalizador, que ele é um excelente finalizador, mas hoje o Luciano também vai ter que criar para os outros, para o Ferreirinha, vai ter que triangular melhor com o Alisson, que também tem sido um cara de apoio ofensivamente, porque o Alisson, para mim, é o melhor jogador de São Paulo desde que voltou da lesão, né? Então, se o treinador do Alianza Lima está preocupado e vai mudar o time, vai encaixotar zagueiro lá atrás, o São Paulo também não pode se empolgar e falar, não, vamos tacar atacante, até porque o elenco o cobertor é curto. O elenco do São Paulo já conta com muitos desfalques. E você precisa também ter opções no banco de reservas para, se estiver 0-0, você mudar ao longo da partida, né? Então eu estou de acordo com o Zubeldia de seguir com o planejado. 3 zagueiros ali bonitinho, como o André Plihal, que estará no Morumbi fazendo a cobertura, disse... 3 zagueiros é bom demais, eu gosto, eu acho bonito. É bom demais, mas... Quando dá certo é lindo. Não, mas o ponto... Mas muda hoje pra você ver aí, der errado. Pro São Paulo, na Argentina, foi mais confortável jogar dessa forma. Sim. Porque ali era visitante, ali o Zubeldia estava até mais ameaçado, havia ali um burburinho maior em torno do nome dele no São Paulo, e era um jogo de sobrevivência. E para mim o planejamento foi irretocável. Não tem o que falar do que o Zubeldia escalou e da maneira como o São Paulo jogou contra o Tajeres. Em casa, tem ali pressão do torcedor. Reclamaram muito que ele escalou 3 zagueiros contra o Sport, por exemplo. Em casa. O desejo de que o time seja mais propositivo, mais agressivo. E com essa formação, para ser um pouco mais agressivo, ele vai precisar ter o Cédric como um ponta ali, mesmo. Né? Aí não é ala, é bem afundado. E o Ferrarese dando suporte em alguns momentos. O Ferrarese é até um zagueiro que tem qualidade com a bola. Sim. Ele sobe ali, é mais ousado nesse aspecto. Faz um dublê de lateral direito, né? Então, nesse ponto ele vai jogar, por mais que sejam 3 zagueiros, quando o São Paulo tem a bola, funciona como uma linha de 4. Para mim, o Wendel deveria ser o nome, né? Pelo lado esquerdo, para ser mais ofensivo. E aí o São Paulo, mesmo com essa formação, tem como ser mais protagonista do jogo do que foi contra o Tajeres. Porque aí o ambiente, a atmosfera, pode contar muito a favor do time ou contra. E aí o São Paulo precisa trazer o Morumbi a seu favor e ser um time que joga no campo do Alianza Lima, mesmo tendo 3 zagueiros. Eugênio? Eu acho que o São Paulo é um time que está acostumado já a jogar com linha de 3 zagueiros, às vezes que não é exatamente uma linha de 3 zagueiros, porque o Ferrarese muitas vezes é um lateral direito, ou às vezes sim com 3 zagueiros, liberando mais os laterais. É uma variação que não é nova para o São Paulo, que vira e mexe é utilizada. Né? Agora a questão de entrar com a capacidade que o São Paulo tem, entendendo o que a gente tem falado aqui de Libertadores. Né? Tem que ter coesão, tem que ter bravura. Do outro lado tem um time que é bom. Eu ia te perguntar isso, amigo Capitão América. Alianza Lima, que pode preocupar o São Paulo? É um bom time de futebol. Os times do Gorosito, aliás, tem uma história do Gorosito com o São Paulo. Ele era o técnico do Tigre na final da Sul-Americana de 2012. O Tigre que saiu dali, pertinho de onde está o Donk, e não voltou para o segundo tempo. Teve uma briga ali com inseguranças e tal. Ele era, naquela época, o técnico. Então, eu acho que deve ser a primeira vez que ele volta ao Morumbi depois daquela situação, né? Já se vão há 13 anos. E ele é um técnico que gosta de jogo jogado.
Ele não é técnico de jogar na retranca, bola parada, contra-ataque. Não, ele gosta, claro, se tiver a chance de contra-atacar, ele vai contra-atacar. Mas ele gosta de trabalhar, os laterais sobem, né? Não sei se vai jogar o Trauco pela esquerda, mas é um jogador de muita qualidade de cruzamento e passe. Do outro lado, o Henrique é um lateral argentino que é mais de ir para o fundo, né? Você tem também a confirmar se o Guerreiro vai ser titular, acho que vai. É um jogador. Mas aí o Barcos vai pro banco ou ele vai com os dois? Eles alternam, né? Eles alternam. Eles alternam normalmente. Não dá pra contar com os dois na juntos. Libertadores, na Libertadores, o Barcos normalmente tem sido titular e o Guerreiro sempre entra no lugar dele. E o Guerreiro tem sido titular no Campeonato Peruano. E até só para completar nessa questão que o Eugênio falava, os pontas são muito perigosos. O Quevedo e o Eric Castilho, que inclusive jogou no Brasil, no Vitória e no Curitiba no último ano. Eles que combinaram para o gol de empate contra o Universitário, né? São os jogadores de lado de campo que devem explorar os contra-ataques. É a principal arma, sobretudo o Castilho, que tem sido um dos destaques. O Quevedo, inclusive, voltou à seleção depois de mais de 5 anos na última data FIFA. Então, acho que são as principais armas para abastecer o Barcos ou o Guerreiro, quem estiver em campo. Tem o Noriega, que é muito forte como volante ali no meio também. É um time que gosta de trabalhar essa bola. Entre os atacantes que fazem esse rodízio ali, são características um pouco diferentes. O Barcos é aquele 9 mais da finalização. O Guerreiro funciona hoje muito mais como um pivô, né? O cara que vai fazer as assistências para esses jogadores de lado, que são uma grande força, né, ofensiva, né? O Castilho e o Quevedo. Então, é um time estruturado que vem fazendo uma campanha histórica para a tradição do Aliança. O Aliança, ele não passava de fase do mata-mata na Libertadores há 15 anos. E ele passou por 3 na fase preliminar, inclusive pelo Boca. Ah, mas o Boca não é mais aquele. É o Boca. É o Boca, foi lá na Bombonera, jogou lá. O Boca está fazendo uma campanha no Campeonato Argentino de ser um dos melhores nesse momento, embora não jogue um grande futebol. Então, é importante respeitar um time que vive um momento mágico, um momento para eles histórico, e que vem de um jogo que eles lamentaram muito, porque lembrou ali o Donk, né? Eles, com um jogador a menos, conseguiram fazer 1-0 no grande rival, que é o Universitário, e levaram um gol aos 48 do segundo tempo, que foi um empate, né? Jogavam em casa. Você sabe, Eugênio, quem vive também um momento mágico histórico? A cultura K-pop. Já há algum tempo já. Algum tempo, né? E o Donk tá por dentro. É música, é filme, é série. Desenvolva, como diria até o José. Desenvolva. É também a gastronomia. Aqui no Brasil tem muita gente que curte. Ah, mas o que isso tem a ver com o jogo do São Paulo? Você está perguntando. O Abel Neto, você está maluco? Teve o show, né? Porque eu quero perguntar pro amigo André, que está lá no Morumbi, se o gramado tá bom, porque o André falou que teve um show aí. Você falou até o nome. Qual é o nome da... É uma banda? É isso? É o Stray Kids, que fez 2 shows aqui no final de semana, Abel. Stray Kids? Me lembra do Stray Cats? Stray Cats. Rockabilly, lembra? Rockabilly, lógico. Não sou só do reggae, não. Stray Kids. É um pouquinho diferente a vertente O máximo de Stray que eu vou Kids e conhecer Stray Cats. de música coreana, meu filho era bebezinho na época, fez muito sucesso, que ele... Gangnam Style. Sai. Sai. O primeiro hit mundial do K-pop. Tem uma coreografia, não tem? Você sabe? Sim, eu não lembro mais como é que era. Moleque. Isso aí, ó. Andrezito, vou voltar para você falar do Isso gramado. daí também. Em outras palavras, o show aí do Stray Kids estragou o gramado ou tá tudo certo pro jogo de logo mais? Não, o pessoal fez aqui uma força-tarefa para deixar ajeitado. Até inclusive um pouco antes da gente entrar, tava passando aquela máquina para passar aquela tinta verde ali na área, que era o pedaço onde estava um pouco mais castigado ali do gramado. Inclusive quando a gente chegou tem até aquele cheiro um pouco mais forte, né, pelo tratamento com adubo, mas acho que o gramado vai estar em condições ali para o jogo. O pessoal fez o trabalho aí nos últimos dias para estar nas melhores condições. E para finalizar com um amigo, André Donk, você foi no show do Stray Kids? Você curte? Não sou um fã, então eu tava até morrendo de medo que vocês fossem pedir para eu cantar alguma coisa. Ainda bem que era só informação Fique do gramado à vontade. mesmo, viu, Abel? Fique à vontade. Não, tô bem, obrigado, viu? Obrigado, então, André. Meus amigos, hoje tem São Paulo e Alianza Lima e a minha maior curiosidade é saber qual time que o Zubeldia vai escalar. Por quê? O Alianza Lima provavelmente vai ser um time que vai jogar com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Então, talvez a linha de 3 zagueiros não seja algo
aconselhável. Ou seja, é melhor você abrir mão de um zagueiro e jogar com 2 pontas, 2 laterais que apoiam. Será que ele vai colocar o Igor Vinícius? Não é a minha preferência. Eu mesmo, o Cedric, não sendo um lateral que chega no fundo toda hora, ele é alguém que pode ajudar na construção por dentro. Por quê? Porque, infelizmente, o Zubeldia tem o péssimo hábito de escalar o Luciano ali por dentro, de 10. Você, o mundo sabe que o Luciano de 10 é inútil, mas o Zubeldia acha que o Luciano de 10 é o Ronaldinho Gaúcho no auge do Barcelona. Eu, sinceramente, escalaria o Matheus Alves ali naquela função. Eu acho que todas as partidas que ele entrou bem. A partida contra o Atlético Mineiro nem conta, porque ele entrou e o Caleri foi expulso, então o time acabou jogando com 1 a menos, mas o Matheus Alves ele entrou muito bem, principalmente contra o Sport, ele dá outra dinâmica, um moleque muito móvel, muito inteligente. Ele é um menino que... é incrível, né? Porque assim, o Rian Francisco é um cara que já mostrou o que ele pode fazer. O Rian Francisco ele já mostrou o que ele pode fazer. E o Zubeldia não dá minutagem para o menino. O Matheus Alves, o pouco que ele entra, ele demonstra ter alguma coisa de diferente. Ele demonstra ser um jogador que pode, sabe, te dar aquilo que você precisa no meio de campo de São Paulo. E eu não tô falando aqui de identidade de marcação. Eu tô falando de visão de jogo, de dinâmica, de técnica, de um passe melhor. Ele demonstra ter essas características. E mesmo assim o Zubeldia não coloca ele. Prefere colocar o Luciano, que de meia é ridículo. Uma piada o Luciano jogando de meia. Como segundo atacante, ele é excelente. Eu não tenho nada para reclamar do Luciano de segundo atacante. Mas como um meia, é uma piada de mau gosto. Para vocês terem uma ideia, o Luciano, ano passado, ele deu 1 assistência em 12 meses, atuando por dentro. O Oscar, em 4 meses, já deu o triplo de assistências que o Luciano. Então, cara, acho que assim, não tem muita dificuldade do Zubeldia. É ele fazer o simples. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo pro Caleri, por ser um jogo que tende a ser mais brigado, mas, pô, deu ali 15 minutos do segundo tempo, o Caleri tá mal, coloca o André Silva. Coloca os dois. Por que não? O Alianza Lima vai ser um time que vai jogar lá atrás. Bota atacante, enche de atacante e chuveira. Não é muito diferente do que o São Paulo tá fazendo. Qual que é a jogada trabalhada que o São Paulo tá tendo ultimamente? É bola no Caleri briga aí, se vira e vê o que dá. Ou então bola no Ferreirinha, se vira aí e vê o que dá. O São Paulo não tá tendo jogada trabalhada, transição, saída de bola. A gente não tá vendo isso no São Paulo nos últimos jogos. Então, pô, deu 15 minutos do segundo tempo, bota atacante, Caleri, André Silva e Rian Francisco, coloca os 3 lá dentro da área, meu amigo, e joga a bola na área. Joga a bola na área. Se não conseguir fazer o gol no começo, no meio, até ali o segundo tempo. A escalação ideal para mim, Ferreirinha do lado, Ferreira do outro, o Caleri de centroavante e o Matheus Alves por dentro. Aí você pode colocar o Wendel, que é um lateral mais técnico pelo lado esquerdo. Pode colocar o próprio Cedric Soares, que pode cair por dentro para ajudar os volantes e o Matheus Alves na criação, deixando o lado direito para o Ferreira, o menino da base, né? Já que o Eric saiu, é melhor você colocar o Ferreira ali para fazer aquela função. Provavelmente a gente não deve ter o Lucas ainda hoje. O Lucas era dúvida, houve até um suspense, mas não deve jogar hoje. E ir pra cima dos caras. O São Paulo não tem o que fazer. O jogo de hoje é um jogo importantíssimo. O São Paulo precisa dos 3 pontos. Porque o time lá do Paraguai, o Libertad, se eu não me engano, ele ganhou o jogo fora de casa, né? Dentro de casa, contra o Tajeres. E precisa. O São Paulo precisa empatar com o líder do grupo, para poder, agora no próximo jogo do São Paulo, fora de casa também, medir forças, e vai ser o jogo da decisão o jogo da decisão do primeiro lugar do grupo. São Paulo já venceu fora de casa. Se vencer dentro de casa, faz 6 pontos. E aqui a gente tem que lembrar que o Flamengo perdeu, então a briga por uma liderança geral na fase de grupos, que isso é muito importante até o final,
ela pode estar sendo mais facilitada para o São Paulo. O Palmeiras ganhou ontem, mas também não... O Palmeiras está numa draga. Então, os times estão demonstrando dificuldades na Libertadores. O São Paulo tem que se aproveitar disso para fazer o máximo de pontos possíveis, para ficar mais alto na tabela de classificação, para decidir os jogos do mata-mata em casa. Porque, sinceramente, o São Paulo, para mim, vai se classificar, acho que até tranquilamente, mas não pode deixar escapar pontos, principalmente dentro de casa. Um empate hoje no Morumbi seria desastroso, por mais que tenha vencido o Tajeres fora de casa. São Paulo precisa vencer o Alianza Lima hoje, nem que seja por 1-0. O ideal seria vencer e jogar bem? Sim, o ideal é vencer e jogar bem para dar confiança para o restante da temporada, para o início do Brasileiro. Dia 30 já tem Copa do Brasil, o calendário começou a apertar. Até o meio do ano o bicho vai pegar, vamos ter aí... O São Paulo vai ter que fazer algumas contratações. O Thiago Mendes deve chegar aí, se eu não me engano, no mês que vem que acaba o contrato do Thiago Mendes. Então o Thiago Mendes deve chegar de graça. O São Paulo deve ir atrás de mais um atacante para esse time. Talvez atrás de mais um lateral direito, porque o Igor Vinícius acho que não deve ficar no São Paulo. O time tem que se encaixar. O Zubeldia precisa fazer esse time jogar bola. Porque o time do São Paulo, aqui eu não tô falando de elenco. O time do São Paulo, os 11, talvez 12, 13... é um time melhor que o do ano passado. Ah, o elenco tá mais curto. Sim, o elenco tá mais curto, mas você mandou Rato, Nestor, Michel Araújo. Você mandou um monte de jogador que, assim, nem fede nem cheira. Eram jogadores para correr no meio de campo. Hoje você tem jogadores mais técnicos. Ano passado você não tinha lateral, hoje você tem. Ano passado você não tinha volantes. Você tem a volta do Alisson. O Pablo Maia não deve demorar tanto para voltar. Deve chegar também o Thiago Mendes. Peças você tem. Teve a chegada do Oscar, Ferreirinha voltou de lesão, Ferreira da base, você tem o Rian Francisco, você tem um bom time. Basta o Zubeldia fazer esse time jogar. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se inscreve aí, eu vou estar trazendo muitos vídeos sobre o jogo de hoje, vou estar trazendo também o pós-jogo aqui pra vocês. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.